Querida aluna e querido aluno, mais uma vez, obrigado pela sua companhia nesta nova aula e vamos dar prosseguimento à teologia bíblica do Antigo e do Novo Testamento. O tema da aula de hoje é teologia bíblica Abba Pai no Antigo Testamento. Essa teologia, que eu chamo de teologia, essa formulação, faz parte da minha lida pastoral. São textos que eu preparei para a instrução da igreja, sobretudo na escola bíblica dominical. O que me chamou a atenção na expressão de Jesus no Getsemane, que quando ele diz, Abba, ó Pai, exclama Jesus no Getsemane, qual figura, qual semblante de Deus Jesus tem em mente. E como a Bíblia apresenta elementos para contemplarmos uma face de Deus, ou as faces de Deus. Sobretudo porque o impacto da figura do Pai nos nossos dias, na nossa sociedade, tem perdido muito do seu efeito, uma vez que o papel de pai passou também para a mãe e vice-versa. Então a nossa busca nesta e na próxima aula, aqui no Antigo Testamento e na próxima o Novo Testamento, será pela figura de pai que aparece na Bíblia para nossa reflexão do que significa chamar Deus de Pai hoje, nos nossos dias. As fórmulas bíblicas de tratamento pessoal com Deus têm a sua base na experiência do povo de Deus com o seu Deus. Essas experiências revelam muito a situação que eles se encontravam e, sobretudo, da noção que eles têm ao chamar Deus de meu Deus ou Deus Pai, o nosso Pai. Essas experiências existenciais, tanto no Novo quanto no Antigo Testamento, e nesse caso no Antigo Testamento, poderão nos revelar que noção, que ideia se faz de Deus ao se referir a Ele, ao chamá-lo de Pai. As definições que estão aí detalhadas na apostila podem ser resumidas em duas palavras. Abba, que é uma palavra aramaica, isto é, do cotidiano do Novo Testamento, que significa Pai, e Abba Pai significa ó Pai, e no hebraico a palavra Av, que significa Pai em diversos sentidos. Abba no Antigo Testamento é apenas um tratamento entre outros que encontramos no Antigo Testamento. Por exemplo, é o Elohê, Israel, Pai da glória, Deus da luz, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, Deus de Israel, Pai do Espírito, e podemos falar outros, Yahvé Sebaote, o Senhor dos Exércitos, o Senhor é o pastor, é o Rói, e assim por diante. O El Shaddai, o Todo-Poderoso, e Abba entra dentro dessa multidão, vamos dizer assim, ou desses diversos modos de tratar o Pai, de tratar Deus como Pai. É importante observar que cada designação de Deus, cada modo de tratamento pessoal de Deus no Antigo Testamento, revela uma experiência diferente e diversa. Portanto, chamar Deus de Abba no Antigo Testamento, ou de Pai, Ab, o uso, é chamá-lo com uma intimidade que nós vamos tentar descobrir. O uso da palavra Pai tem diversos significados no Antigo Testamento. Pode ser pai humano, no sentido de progenitor, pai de sangue, que gerou o filho. Pode ser um ancestral, por exemplo, pai Abraão,
aquele, né, o herói da fé que nós chamamos, ou o pai da fé, que é um ancestral comum em termos de fé a cristãos e judeus, ou pode ser o primeiro de uma classe. Então, por exemplo, se diz que determinada pessoa foi o pai dos ourives, ou pai dos construtores de cidades, etc., como vemos em Gênesis 4. Portanto, o uso é bastante variado. Nós vamos nos concentrar nas referências a Deus como Pai. O texto de Jó diz: eu era pai dos necessitados e me interessava pela defesa dos desconhecidos. Essa palavra é uma defesa de Jó contra aqueles que o acusam de ter praticado injustiça e ter recebido o merecido castigo de Deus nesse sentido. Aqui, a palavra Ab, pai, é utilizada no sentido de o cuidador. Jó era o cuidador dos necessitados, era quem defendia a causa dos necessitados, dos pobres, dos indigentes, do estrangeiro, do órfão, da viúva. E reflete muito bem uma teologia do Antigo Testamento, ou textos do Antigo Testamento, que mostram Deus exercendo essa mesma função. Então, pai, no uso do Antigo Testamento, começa a aparecer como aquele que sustenta, como aquele que se interessa, como aquele que cuida dos que lhe são confiados. Veja a respeito de Deus, no Salmo 68:6, diz: Pai para os órfãos e defensor das viúvas é Deus em sua santa habitação. Deus em sua santa habitação tem os olhos voltados para os mais necessitados, para os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. No Antigo Testamento, órfãos, viúvas e estrangeiros formam a classe mais baixa da sociedade. São as pessoas mais vulneráveis, são as pessoas com mais necessidades. Portanto, Deus é o pai para essas pessoas. Aqui a figura de Deus emerge como o cuidador, aquele que zela pelo bem-estar, aquele que alimenta, aquele que protege, aquele que faz justiça a essas pessoas. É uma face muito interessante, né? Muito diversa daquele Deus violento e cruel que nós estamos acostumados a ouvir. Deus, ao ser chamado de Pai, exerce, portanto, uma paternidade muito conhecida no Oriente Próximo, antigo, que é, como eu já disse, a proteção, a defesa dos que lhe são confiados, do seu povo e de outras e da sua criação, e instrutor e companheiro, como aquele que está junto para instruir. Então, vai aparecendo à superfície dos textos do Antigo Testamento, vão emergindo características de um Deus que exerce a sua paternidade de forma responsável. Vejamos Deuteronômio 32:6. É assim que retribui ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele o Pai de vocês, o seu Criador, o que os fez e os formou? Deus, segundo Deuteronômio, o texto que vamos ler a seguir, é Pai por direito de criação. Isto é, foi Deus quem criou o povo de Israel e dele cuida como um pai amoroso, como um pai interessado, que pôs Israel no mundo e está junto de Israel, uma paternidade bastante responsável. O mesmo texto, ou melhor, a mesma ideia aparece em Malaquias 2:10. Não temos todos o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns com os outros? Malaquias, naquele contexto de tensão
com o povo como profeta que fala em nome de Deus, tem muito claro que Deus é o Deus criador do povo de Israel, que é o Pai de todos, que não faz distinção entre um e outro, que já desde o passado é e exerce a função de Pai para Israel, cuidando, livrando e aqui criando. Próximo texto é Pai por direito de formação e libertação. Isaías 63, 16 diz: entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai e desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Para Isaías 63, ou esse contexto de Isaías, no qual esse texto está inserido, é muito significativo chamar Deus de Pai, por direito de resgate e de libertação. Vamos lembrar que nós também fomos resgatados, isso é, adotados por Deus, e nós temos o mesmo direito que todos os outros filhos de Deus. Aqui, ainda que o pai Abraão ou o pai Jacó, no sentido de Israel, esqueceu e não conhece, Deus continua a se lembrar da opção que fez em cuidar do seu povo, em libertá-lo, em resgatá-lo, com mão forte e poderosa do Egito e de todas as encrencas, por assim dizer, que este povo se meteu. Então, nesse sentido também, Deus é Pai, porque resgatou e libertou. Eu guardei esse texto para o final, para concluir nossa aula, porque Israel é chamado de um menino, isso é, de um filho amado. Oséias 11:1, um texto aplicado depois a Jesus, diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. As palavras menino, amei, meu filho, demonstram um profundo afeto de Javé pelo seu povo. É um Deus afetivo, terno, carinhoso, que toma o seu povo nos braços, que sara as suas feridas, cuida das suas feridas, dos seus machucados. É um Deus que alimenta, que amamenta como uma mãe dedicada. É um Deus que tem no coração o seu principal instrumento para lidar com este povo. Bem, essa teologia não termina aqui. Eu convido você a assistir à próxima aula para então concluirmos esse assunto. Por ora, basta dizer que Deus é Pai e exerce uma paternidade responsável. Até a próxima, então.